Olá, boa tarde. Hoje vamos fazer a análise ao setor energético e vamos começar pelo benchmark. O benchmark, neste caso, é a RWE, a empresa alemã, que tem vindo a apresentar aqui um comportamento descendente numa ótica de médio e longo prazo e agora, finalmente, parece estar a querer inverter, tendo inclusive ativado um padrão de inversão muito recentemente, nesta última semana, na semana passada. Verdade que os volumes não corresponderam, o que acaba por ser algo negativo, mas ainda assim é completamente visível este padrão e não pode ser ignorado de todo. Sobretudo se tivermos em consideração que também no gráfico horário, como vamos ver já de seguida, existe uma grande inclinação para uma inversão de tendência de curto prazo. Esta tendência de curto prazo, associada à tendência de médio prazo, que também está a inverter, e com o gráfico horário a dar sinal de compra, poderá ser aqui uma conjugação de fatores que eventualmente poderá vir a galvanizar o título para caminhar em direção à sua projeção. Neste caso, nós temos também o título a entrar, esteve muito recentemente numa zona de sobrecompra, é normal haver esta retração para ganhar fogo. Os volumes, como digo, não são significativos o suficiente para dar aqui uma sinalização. Há um problema também aqui no que diz respeito à negociação. Não temos uma zona de referência, não temos um mínimo relativo para se fazer uma zona de stop. Neste caso em concreto, o mais acertado do ponto de vista de negociação é esperar por uma inversão do movimento, uma nova recuperação do movimento ascendente. Vamos olhar aqui rapidamente para o gráfico horário. Repare-se, temos aqui no gráfico horário os tais sinais de que eu estava a falar. Tivemos um mini Head and Shoulders no gráfico de 30 minutos, pode ver-se. Tivemos depois um Head and Shoulders a sobrepor-se a esse no gráfico de 1 hora e um novo Head and Shoulders a sobrepor-se a todos os restantes no gráfico de 4 horas. Se somarmos a isso também o cenário no gráfico diário, temos então a tal conjugação de fatores que geralmente resulta num movimento ascendente sustentado. É isso que eu espero neste caso da RWE, apesar de, volto a repetir, porque é bastante importante, o volume para já não estar a corresponder da forma que eu gostaria. Houve um volume bastante forte na queda, que é normal, um volume ligeiro, discreto na subida, acaba por ser normal num padrão de inversão de descendente para ascendente. Temos depois um volume um pouco mais forte na ruptura, ainda assim a diminuir significativamente neste movimento descendente, e agora a prova dos 9 será quando nós tivermos aqui nova inversão, nova continuação de movimento, seja ele onde for que vá começar, o que é que vai acontecer a este volume? Se o volume eventualmente acompanhar o movimento e subir novamente, então será uma boa indicação de potencial subida. Há que acompanhar então este título alemão bastante interessante, título do setor energético. Vamos passar então para as energéticas portuguesas. Vamos passar aqui para a Galp. A Galp, numa ótica de longo prazo, tem vindo a apresentar um comportamento um pouco difuso. Já tínhamos visto na última análise, teve aqui um falso breakout descendente, acabou depois por quebrar em alta este padrão e nesta fase está a fazer aquilo que parece ser um novo máximo relativo inferior ao anterior, algo que tem vindo a repetir-se e que a acontecer, a confirmar-se, é bastante negativista, porque significaria que nós já não conseguiríamos ultrapassá-lo sem que tivéssemos de vir novamente cá abaixo. Ao contrário do que acontece na RWE, aqui não temos um padrão de inversão de movimento claro, apesar de, numa ótica de longo prazo, ser bastante importante termos este ponto acima deste. Significa que eventualmente podemos ter aqui uma recuperação. O que é que seria fundamental termos na Galp? Termos um movimento descendente, a continuação do movimento, até seja onde for, e preferencialmente que não ultrapassasse em baixa 50% do movimento ascendente prévio e depois a quebra em alta deste máximo relativo. Esse seria o verdadeiro ponto de inversão de médio prazo aqui na Galp, se bem que para já ainda não existem evidências nesse sentido. Se olharmos aqui para o gráfico horário, podemos ver que tivemos uma ativação de um padrão de inversão. Tivemos aqui um padrão top que está a originar este movimento descendente, já foi atingida a sua projeção. Estamos nesta fase a fazer uma consolidação, eventualmente para dar origem a uma nova descida, mas poderá também ser um fator de galvanização para um movimento ascendente. Não existe para já informação suficiente nesse sentido. Muita atenção a esta zona de suporte. Se a zona de suporte quebrar, então as coisas ficam um pouco mais complicadas para a Galp. Passando à EDP. EDP, tal como a Galp,
representa aqui o movimento de lateralização de médio prazo. Tínhamos também aqui um cenário potencial bastante negativista caso houvesse a ativação deste padrão de continuação. Não aconteceu. Um padrão deste género, como eu disse ainda esta semana, normalmente quando se estende além das 3 semanas pode servir como um padrão de continuação, sim senhor, mas também pode servir como padrão de inversão. Aqui tínhamos um cenário dual, acabou por servir como padrão de inversão, ainda bem para a EDP, serviu para aguentar aqui o movimento ascendente durante algum tempo. À semelhança do que acontece na Galp, também aqui tivemos uma sequência de máximos relativos inferiores ao anterior, bastante negativista para o título, bastante penalizadora e que terá de ser quebrado mais cedo ou mais tarde. Se isto como é óbvio, se a EDP sair deste range de lateralização que já se estende desde inícios de 2014 e se decidir tomar uma posição em termos de tendência. Seria muito importante que tal acontecesse. No que diz respeito ao gráfico de curto prazo, ao gráfico horário, podemos ver que a lateralização também se estendeu aqui durante algum tempo. No gráfico horário tivemos depois aqui a ativação de um padrão de inversão de ascendente para descendente e é nesta fase que estamos agora. Temos o padrão ativado, temos um reteste à sua zona de suporte e eventualmente, se não ultrapassarmos já, provavelmente amanhã, este ponto em alta, é possível, é inclusive algo provável, se tal não acontecer, que este movimento se venha a acentuar e que tenhamos então uma continuação do movimento descendente baseado na ativação deste padrão. No gráfico diário ainda não é muito visível, o gráfico horário deixa claros indícios nesse sentido, que é de facto algo preocupante. Na EDP Renováveis, um cenário um pouco mais linear, a EDP Renováveis tem-se aguentado muito bem, aqui também, à semelhança do que aconteceu na Galp, daí serem do mesmo setor também, haver aqui uma linearidade, uma semelhança muito significativa, um falso breakout descendente do padrão e uma recuperação em alta logo após fazer o falso breakout descendente. Temos agora o título a retestar a parte de cima do padrão, eventualmente pode ser o suficiente para dar suporte para depois a EDP Renováveis caminhar para um movimento ascendente que quebra em alta este máximo relativo. No gráfico horário podemos ver que, à semelhança do que acontece com a EDP, também aqui tivemos a ativação de um padrão de inversão, tivemos o atingir da sua projeção muito rapidamente, é um cenário que na EDP ainda está um pouco mais atrasado, e reparem o que é que acontece logo de seguida. Dá-se um movimento de inversão e nesse movimento de inversão temos já um padrão de consolidação de curto prazo, de curtíssimo prazo, que serviu depois de suporte para dar um impulso superior à cotação. Voltou a acontecer uma pequena consolidação aqui. Cada vez que nós temos tido uma consolidação, temos depois uma forte quebra em alta, o que é um indício muito positivo. Eu arriscaria inclusive a dizer que existe uma possibilidade forte de termos um novo reteste a máximos. Tudo indica que, dada a força do movimento, sempre que existe um breakout, é possível que tenhamos em breve um reteste a máximos. Estou aqui relativamente otimista na EDP Renováveis, até porque também podemos considerar, se assim quisermos, que existiu aqui um padrão de inversão no gráfico horário, repare-se, um cup with handle, que poderia então suportar este movimento ascendente, pelo menos para nos chegarmos à zona dos 6,30, 6,35 e depois vamos ver o que é que acontece quando testarmos aqui a zona de máximos. Terminando na REN. A REN tem vindo aqui a apresentar um cenário mais semelhante àquele que é o DDP, lateralização de longo prazo, alguma indecisão no que ao longo prazo diz respeito. Estamos aqui também com um cenário de ativação de um padrão que poderia ter sido de continuação, mas que deu origem a um movimento ascendente. Estamos muito próximos aqui já de testar este máximo relativo e também estou relativamente otimista aqui no caso da REN. Se olharmos para o gráfico horário, tivemos aqui um potencial movimento catastrófico, poderia vir a ser um movimento que poderia culminar com uma forte descida, acabou por ser um falso breakout descendente, e aqui também o vemos de forma clara que o rally ascendente foi suportado por um padrão de continuação, um padrão de consolidação, e esse padrão de consolidação muito provavelmente foi inclusive já atingida a projeção. Estamos nesta fase já a testar
máximos relativos, a testar a zona de resistência. Vamos ver agora o que é que acontece, como é que a REN reage a este ponto de resistência. Muito possivelmente, um cenário teórico, mas muito possivelmente podemos ter aqui uma ligeira retração e depois uma quebra em alta. Podia ser um cenário possível nesta situação, não deve ser descartado. Pode-se ver também de uma forma muito clara que os títulos que estivemos a analisar quase se emparelham, têm um comportamento muito semelhante do ponto de vista técnico, e isso não é coincidência, acaba por ser um fruto da sua correlação setorial, que era precisamente uma das coisas que seria importante de se ver. Enfim, vamos então acompanhando o movimento destes títulos, não só dos portugueses, mas também do benchmark, e vamos esperar então que o movimento ascendente atual se estenda durante um pouco mais de tempo. Obrigado então pela atenção e um resto de bom dia.